Deus. Já perderam aí, ó, meia hora de live. As dicas valiosas de doutora Margarete. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Maria Cristina, eu sou titular de registro no estado do Ceará há 4 anos e meio, e na vida já tem 12 para 13 já de titular de cartório. Então vamos lá. Nosso assunto hoje é um pouco polêmico. Vamos dizer que é pouco, né? Porque a anuência eu acho que ainda bateu todos os recordes, né? Inclusive de seguidores para a gente. Essa questão de área, vamos lá. Realmente não tem lei que expressamente diga se aumentar a área, como que se pode proceder, se diminuir a área. O georreferenciamento vem somente para corrigir ou inserir medidas perimetrais, corrigir descrição, corrigir a área, medir realmente com a unidade georreferenciada, né? Que a gente sabe que o sistema geodésico, e vem por uma vez por todas para certificar o imóvel, para cadastrar ele no órgão nacional, para você ter a sua medição perfeita e acabada. E ele vem dar um posicionamento para o proprietário e, inclusive, para os seus confrontantes, de posição de cerca, posição de divisa, inclusive quando tem divisa em áreas que já foram desapropriadas para rodovias ou estradas. E realmente a gente está falando na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, que é a nossa cartilha, né? É aquele livro maravilhoso que você tem que pôr na cabeceira, toda noite tem que dar uma lida. Nós, principalmente, temos que comer com farinha, que nem diz nossos ancestrais, mas a lei realmente não diz nada. O que a gente toma por base? Como a doutora Margarete falou, o Código Civil. O Código Civil diz respeito a medidas intramuros, a medidas de propriedade, quando é medida ad corpus, que na realidade ela não tem a medida, ela é somente designada como um corpo, né? E a medida ad mensura, que é aquela também da propriedade que vai ser medida, vai ser feita a medição. Mesmo assim, tirando essas situações do Código Civil, que é uma lei, esse artigo está no Código Civil novo, novo não, nosso Código Civil de 2002, ele já existia no Código de 16, ou seja, ele vem para disciplinar nada mais do que uma situação de que se você compor, se você tem um imóvel, você adquiriu, você recebeu em doação, em herança, aquele imóvel descrito como a fazenda, como a casa, como o imóvel fechado, ele é um corpo, ele não é um imóvel que tenha as suas medidas. Ele é o corpo, é o que a gente costuma falar grosseiramente, porta fechada ou porteira fechada. É aquele que você não tem como você medir, você adquire aquele bem daquele jeito, com porteira fechada, com tudo que tem dentro, com todas as suas divisas. Isso o Código Civil veio para distinguir isso daqueles imóveis em que você comprava pela medição, ou seja, pela área, pelo metro quadrado, pelo hectare. Então, são esses dois parâmetros que o Código Civil diz respeito muito genericamente do que seria uma área medida, uma área que não se vai se discutir o imóvel que não vai se discutir a área, as suas medidas, e o outro que vai se discutir as medidas. E ainda vem a lei de registro, né, um pouco mais recente, do Código Civil de 16, e diz que em relação aos imóveis, isso antes do GEL, né, a 10.267, que em relação ao georreferenciamento, ou em relação à retificação de área, toma-se por base de que não haja prejuízo a ninguém, nem do retificando, nem dos seus vizinhos, na época de que dizia, nem dos seus confrontantes. Por quê? Porque você não pode medir uma área, retificar uma matrícula, um imóvel, desde que você altere essa área da matrícula ou antiga transcrição muito um além que fica assim vergonhosamente você está entre linhas adquirindo propriedade alheia, porque isso causa um prejuízo,
E também você não pode diminuir muito, porque subentende-se que ou tem alguma coisa errada, ou alguém invadiu sua propriedade. Isso nós estamos falando antes da 10.267 da lei do GEL, que veio com essas coordenadas, com o sistema georreferenciado, com o sistema geodésico. Então, nós temos somente essas linhas para poder dirimir o que é área maior ou área menor quando você faz um georreferenciamento certificado. Na lei geral e na lei de registro, do Código Civil, e na lei de registro, isso ficou em branco. Não tem como você falar, não, determinada lei, a lei de registro público fala que você tem que retificar a matrícula, desde que você não prejudique ninguém, desde que você tenha as anuências dos seus confrontantes. É aí que é o sutil interesse que a lei deixou para que você faça sua retificação, faça o seu já referenciamento, mas que você veja se está realmente aumentando sua área ou diminuindo, desde que você obedeça os requisitos, um dos requisitos da retificação, que são as anuências, que são as confrontações. Então, eu posso ter uma transcrição medida em braças, eu faço um gel hoje, eu não tenho como colocar que os hectares que eu acho hoje diz respeito às braças que eu tinha, porque as medidas não se comunicam. Então, eu estou partindo de uma medição de braça, de légua, ou uma medida que tem assim, até onde o pé da cerca, até onde se enxerga, que são as descrições dos imóveis antigos. E hoje eu tenho um georreferenciamento certificado no INCRA com medidas geodésicas, onde o ponto que está lá, ele não sai mais. Mesmo que a base, né, a física, ele seja destruída, mas aquele ponto que foi colocado no INCRA, ele nunca mais sai, ou seja, não tem como haver invasões, não tem como haver aumento de terra hoje, depois do gel. O que acontece com esse respeito? Se você obedeceu todos os requisitos 213 da Lei de Registro Público, e lá houve uma diferença de área. Aqui não vamos nem falar em diferença de área, porque a gente está partindo de uma medida e chegando num hectare, né? Ou aqueles, dependendo do estado que a gente está. Então, nós estamos criando uma descrição nova, porque ela partiu de uma medida de braça, légua, ou até onde a vista enxergar, para ter uma descrição extremamente minuciosa, já referenciada. Nesse caso, não tem como saber, o registrador não tem como saber se realmente era de 20 hectares e passou para 30. Ele não tem como falar que aumentou a área. O que ele toma por base são as declarações do seu CCIR, né, constante no ITR, em que essa conversão em hectares, mais ou menos, já foi declarado há muito tempo. Então, vem vindo um aproximadamente X hectares, em que vai se consubstanciar no já referenciamento hoje, medida mais precisa. Assim, nós não temos como falar assim, o registrador não tem como falar assim, não, está tendo um aumento de área de 10%, 20%. Não, não está. Tomando-se por base de CCIR, que é declaratório, já declarou lá atrás, e hoje, mas chegando a uma área hoje precisa, não tem como o registrador falar, não, apresente uma justificativa porque acresceu muita coisa. Isso desde que todos os seus confrontantes estejam anuentes. Porque a área descrita no GEL, se todo mundo assinar que obedece, que a cerca está lá, que não houve invasão, onde que o registrador vai poder se embasar para não aceitar aquela alteração de área? Daí, o que a gente já falou e que alguns colegas técnicos levantaram as questões, a importância da anuência. Porque uma coisa é você ter uma descrição de matrícula ou transcrição grotesca, e outra coisa é você ter uma matrícula já referenciada com medidas
precisas, todos os anuentes assinando, não se discute mais. O que outra ponta da situação. Você já tem uma matrícula com X hectares e você faz um gel. Você tem uma matrícula de 30 hectares. Vamos lá, vamos ver que uma matrícula de 2010. Ou vamos, nesse período depois que as matrículas começaram em 1976, com o início da vigência da Lei 6.015, mas nem sempre elas foram abertas com as medidas em alquitares, alqueires, né? Dependendo de onde a gente estiver. Aí eu tenho uma matrícula com 30, um CCIR com 30. Aí o técnico vai fazer o georreferenciamento, porque hoje, a partir de 25, é obrigatório. Então ele foi ao banco, o cliente, falou: não, o senhor precisa georreferenciar a sua propriedade. Ele contrata o técnico faz a medição. Aí ele vai lá e mede 50. Oi, 20 estavam aonde? É significativo? Nós estamos falando em mais de 50% da área total. É suspeito? Pode ser. Levanta a luzinha vermelha e fala: pera lá. Como é que o registrador vai ver isso? Tudo bem. Nós já partimos de uma matrícula em hectares declarado, porque foi feita uma declaração de CCR, aproximadamente era 20, ok? Então temos uma matrícula. Hoje nós temos uma medição, um memorial e um mapa certificado de 50. Onde achou o restante? Então, nessas situações, ou então assim, como nós não temos a lei geral, a lei federal, que fala, olha, a partir de X% sai do administrativo, a retificação tem que ser judicial. Nós temos algumas disciplinas estaduais para isso. Porque quando a lei federal abre brechas ou quando ela não discrimina expressamente, o Estado vem e supletivamente disciplinar aquilo que está em aberto. Então, mediante a procura pelo judiciário para poder dirimir essas dúvidas, quanto que é? Quanto que pode ser? Ah, é 10%, é 5%, é 30%, é 50%, é quase 100%, dobrou. Oi, a gente está falando em aquisição de propriedade de maneira que pode ser clandestina, de maneira que pode ser legal. Se for legal, tem recolhimento de imposto. Se for clandestina, alguém está invadindo cerca, está tirando a cerca e está trazendo para si. Se não for, as situações de avulsão, aluvião, que onde a água vai abrindo, trazendo propriedade, trazendo terra, ou levando terra para outra propriedade vizinha, ou ela tira de um lado e leva para outra, vai sedimentando e aquilo vai aumentando a sua propriedade, que também é uma questão justificativa para o registrador. Se não é esse caso, alguma coisa está errada. Ninguém adquire uma área, terra, propriedade. Ninguém consegue adquiri-la se não vier de alguma forma. Ou ela é clandestina, ou ela veio por compra e venda, ou de alguma forma, algum título, alguma transmissão que não consta nem o recolhimento de imposto, nem o registro, ou veio de doação, alguma coisa que não tenha um título para dar procedência nesse aumento diário. Então, quando aumenta muito ou é pouco, depende da visão do registrador. Nós temos alguns estados que têm um limite. Uns falam até 20, até 30% o registrador pode subjetivamente aceitar essa retificação administrativa. É subjetivo, ele não é obrigado. Como também nós temos a opção, e a gente aí fica na opção mesmo, de querer ou não, mas nós temos essa possibilidade de até passar dos 30, passar um pouquinho, 35, 40.
desde que o proprietário do imóvel me traga todas as anuências corroborando que não houve invasão, que não há litígio na divisa da propriedade entre, a gente fala intramuros, né? Entre limites, que não há nenhum erro na medição. E isso nós estamos falando em anuência, quando os anuentes, muito embora pessoas não tenham conhecimento, mas aquela anuência em que consta todos os pontos que são daquele anuente que está assinando. Os pontos que faz confrontação com o imóvel retificando e o imóvel do anuente sejam informados nessa declaração de anuência mesmo que ele não saiba, mas ele está assinando. É óbvio que nós já discutimos isso, que tem gente que não sabe nada do que está assinando, É, mas temos a possibilidade também de explicar. Ou a pessoa também pode não assinar e buscar informação. Então, o anuente é muito importante, o confrontante é muito importante. O limite mínimo e máximo é subjetivo. Alguns estados têm, no meu estado tem, eu acho que Minas também tem, a gente acabou da outra vez conversando, e não é para falar assim, não, passou 31% o registrador não vai fazer. Não, aí é uma questão subjetiva, uma questão de parcimônia, ele vai olhar toda a documentação, tem todos os requisitos obedecidos, e passou só um pouquinho, ou seja, não tem uma impugnação, não tem uma suspeita, não tem nada que leve o registrador a falar assim, não, passou de 30, não faço. Não, está tudo correto. Ou chama os confrontantes, chama do cartório. A senhora assinou? Assinei, não sei o que eu assinei. Então vamos lá, eu vou explicar. Abra um mapa para o seu confrontante. Leve o seu note ou chama seu confrontante no escritório. Façam esse tipo de trabalho. Você vai ganhar mais um cliente. Mostre o mapa, mostre a cerca. Ele pode não saber entender dos pontos, das coordenadas, do que está assinando, mas ele sabe olhar a propriedade. Ele vai saber onde está a cerca dele e onde está o seu risco, o seu delineado. Então, quando o confrontante, o registrador está suspeito, chama o confrontante, porque isso nós podemos fazer. Tendo suspeita, como nossa área é administrativa, nós podemos deliberar sobre isso. Ir no local, visitar o confrontante, isso sim. Não é que pode, não, né? Às vezes deve, e né? A cobra lei por nos isso? autoriza, né? E cobra por isso? Se O tiver que ir lá. registrador, não, de jeito algum. É obrigação, é escolha, muito embora no uso capião é obrigatório, porque você está dando título a uma pessoa, você está dando um registro a uma pessoa que não tem título às vezes, então você não pode outorgar um registro que às vezes você tem a dúvida. É a mesma coisa da confrontação, da anuência de gel. Se aumentou a área e o registrador tem suspeita, pode ir no local, pode chamar os confrontantes. Eu já comentei aqui, tenho vários colegas, isso não sou do estado do Ceará, tenho colegas em Minas, colegas em estado de São Paulo. A matrícula tem 1.500 hectares. O técnico fez um levantamento, passou para 402 hectares. Gente, qual é o registrador que fala assim, não, eu vou averbar e fecho os olhos e acabou? Tem que ter Nós coragem, né? estamos falando 1.000 e poucos hectares. Aonde está a terra? Algum lugar, né? Porque a terra não some. Ninguém, o tatu não come terra, ninguém come. Ou seja, qual é a suspeita do registrador que cria esse empecilho? Existe transmissão de propriedade de modo clandestino. Está querendo se livrar de imposto ou está querendo passar a propriedade para alguém sem documento? Alguma coisa está errada. Então, é essa luzinha vermelha que pisca para o registrador. Aqui nós temos um limite até o outro Código de Normas 2023, maio de 2023, era.
a critério do registrador, critério subjetivo do registrador, quando o levantamento desce a maior até 30%. Então, eles entendiam que se aumentasse até 30%, o registrador pode, averbar ou não, aceitar aquele gel como alteração diária. No nosso código de 2023, de maio para frente, o que tem hoje, a disciplina veio assim: o limite de 30% a maior ou a menor. Ou seja, nós estamos ainda criando um critério para que o registrador, para que fique na mão do registrador, vamos dizer assim, para que caia no colo do registrador e ele decida. E se passar um pouquinho dos 30, mas todos os outros requisitos foram obedecidos, todas as anuências estão ok, todo mundo assinou, tem dúvida ainda, chama o comprovante, mostre para ele. Eu mostro, tem colegas que mostram. Mostra o técnico, mostra o mapa para o confrontante. Se ele não entende, às vezes, o que ele está assinando, leve seu notebook, quem tem, ou eu chamo ele no escritório. Ó, eu vou só responder já já. Olhe no seu, pede para ele olhar no seu mapa, o seu delineado, fala assim, abre, né? A gente sabe como é, a gente consegue fazer isso. Me mostre a cerca, ela vai estar correndo. Verifica para mim se está certinho a divisa com a pessoa, o retificando, com o imóvel do senhor. E tenho certeza que o técnico que fizer esse tipo de trabalho, ele está ganhando, ele está mostrando fidelidade, honestidade, ele está ganhando outro cliente. Então, o registrador pode, mas ele tem que estar 99,9 certo de que houve alteração, a maior ou a menor, mas isso foi porque o imóvel está sendo medido hoje precisamente. Houve retificação, né? Porque você faz, quando você averba um gel, você está retificando a matrícula, mesmo que você não altere a área. Eu tenho 30 hectares na matrícula, eu apresento um gel com 30 hectares. Mas você está alterando a descrição do imóvel e inserindo medidas perimetrais, inserindo coordenadas. É uma retificação de área, é uma retificação de matrícula. Não é de área, desculpa, é de matrícula. Eu errei o CPF da pessoa. O que que eu faço? Uma verbação de retificação. Tudo que eu conserto, eu retifico. Tudo que eu faço errado e vou corrigir, eu estou retificando. Tem registradores que acham que o gel não retifica. E aí ele tem que cair nas normas do INCRA, imóveis rurais, e na 10.267, que também é para imóveis urbanos, ele tem que ver que quando você está modificando o gel, ele é uma retificação, mesmo que ele não altere a área. Porque se eu mudo uma vírgula de lugar dentro da descrição do imóvel, ou da descrição de um registro, de qualquer coisa, eu estou retificando. Porque o princípio da continuidade dos registros públicos e especialidade, elas têm que ser iguais em toda a sua fase continuamente. Entenderam por que que não é que é complicado, é duvidoso essa relação de que a área pode ser a maior e pode ser a menor? Vamos usar a parcimônia, vamos olhar a situação e ver qual é a alteração. Esses casos muito berrantes, realmente tem alguma coisa errada. O acréscimo de área de alguém, acréscimo de área de vizinho, de família, em detrimento de um inventário, de uma separação. Porque toda vez que há uma transferência de propriedade entre as pessoas, existe um imposto. E Aí usar o corta, né? É. usar o georreferenciamento para agregar área à sua propriedade
muitas vezes levanta suspeita e o registrador não aceita. Se você comprovar com todos os anuentes, mesmo que ele assine, o registrador suspeita, traga um confrontante. Olha, aquela terra era de quem? Era do proprietário do retificando, da imóvel retificando? Não, sim, conheço. Não era da família dele, ele ficou com um pedacinho do pai, da mãe. O confrontante vai falar. Quase sempre o confrontante, uma que as pessoas morrem de medo de ir ao fórum. As É, pessoas morrem de medo de ir à delegacia. No cartório também não é diferente. Tem muita gente que, o tabelião, o registrador está mandando uma cartinha para a pessoa já nem sabe o que que é e acha que é ou protesto, ou é ou tomar a delegacia, é terra qualquer dele. coisa. Sim, então, quando você traz, desde que o registrador vai escolher, né? Pode ser uma pessoa muito sabida, um confrontante muito sabido, muito esperto, como pode ser uma pessoa que não tem tanto conhecimento assim, mas ele vai entregar. É óbvio também que quando o próprio técnico vê que a área ficou muito distante, ele busca informações, porque isso também gera uma, uma questão para o próprio trabalho dele, o próprio nome dele. Porque aí, ali ele estaria dando aval para uma situação problemática do seu cliente. A gente aqui, quando a gente sempre opta pela retificação, fazer um laudozinho explicando, porque, infelizmente, também os cartórios não aceitam muito carta de anuência como uma confirmação de que a divisa está certa, né? Então, você leva as cartas de anuência, quando o cartório bate o pé, ele simplesmente ignora as cartas de anuência. Pelo menos é o que tem acontecido na prática com os meus alunos. Então, sempre com esse tipo de problema. E o cartório faz vista grossa com as cartas, como se não tivesse valor. E Eu aí, o que que pondero essas serviria coisas. para ele? Oi? E o que serviria, então, para ele como confrontação? Não, a gente faz um laudo, né, de retificação. Aí a gente faz o Sim, laudo de aquele. retificação, mas dependendo, porque chega esse dia, por exemplo, deu uma diferença. Eu estava montando o gel para um cliente, ele mesmo me falou que estava com a diferença, porque ele tinha medido, né? O que que nós fizemos? Nós fizemos o que estava dentro do que estava dentro da certidão, e o restante a gente já entrou com pedidos do campeão. Aí fez certinho, Perfeito, chegou no cartório, não teve problema. Agora, sim, o perfeito. que eu, não, o que eu acho errado é quando o profissional, o responsável técnico, ele quer, tipo assim, proteger o cliente dele, independente do que ele pensa que está certo ou não, porque assim, ó, no Ceará, por exemplo, é 30% de diferença. Eu, particularmente, eu acho muito. Eu acho muito. Numa área, por exemplo, de 500 hectares, 150 hectares de diferença, eu acho muito. Eu acho que até 5% tudo bem. Agora, por exemplo, se eu moro no Ceará, eu estou fazendo, mesmo que eu não moro, eu estou fazendo um serviço lá e deu uma diferença de 20%, mesmo que o cartório aceite 30%, eu acho que é uma segurança para o profissional ele ir atrás dos outros 20. Mas por que está com diferença de 20? Não é porque o cartório aceita que a gente tem que seguir. É, Você não acha? Por sim, exemplo, diferença de. É uma área de 1.000 hectares, 300 hectares é quase a metade da área. Então, é sim, muito, é muito. Agora, a é diferença de muito. 5% eu acho razoável, muito razoável mesmo. Alguns Mas até estados são 10% 20, eu acho muito. sim, é muito. Alguns estados. Nós temos uma instrução do Instituto de Registro de Imóveis Nacional de que, por base, 5% seria indiscutível. Aí, até 20 seria uma maior quantidade de estados que deixam no Código de Normas isso estipulado. Mas aqui ele fala, é o critério subjetivo do registrador. Eu posso achar 10%, 5%, e eu ter certeza que aquele 5% que está aumentando ou está diminuindo tem alguma coisa errada. Então, isso é quando a gente suspeita, quando nós temos dúvida, a gente também pede o laudo técnico, quando existe alteração muito grande. E aqui, infelizmente, tem muita terra sem título e acontece isso mesmo. Ou eles vendem
né? Já vendeu sem documento, ou eles estão tentando tirar a cerca do vizinho. Pois E isso é, é é em por isso qualquer que tem lugar. segurança. Hoje, essa semana mesmo saiu uma notícia que todos os terrenos dos litorais de Bahia são grilagem. Então, nós sabemos que saindo do Sudeste, Minas, norte de Minas e outros estados, as terras são adquiridas. É na força, é no jeitinho. Ah, a cerca anda durante a noite. Então, ainda por isso a necessidade da documentação, por isso a necessidade de você estar corretamente. E não é todo mundo que pensa assim também, Margarete, porque aqui nós temos um instituto estadual que faz a arrecadação de alguns municípios inteiros, a verba na matrícula, e emitem títulos de domínio, que seriam títulos de posse. E sobrepõe matrícula de registro, sobrepõe áreas que já é de outra pessoa. E aí, como é que os registradores ficam com essa situação? Se a gente não manter o pé firme em relação às invasões, às sobreposições, às, esses títulos emanados pelo Instituto aqui, que dá torto direito político, é muito complicado. A gente não pode sozinho enfrentar todo mundo. Então, quando tem essas situações que você sabe ou você suspeita, porque o técnico sabe quando o cliente está querendo regularizar de forma Sabe? errada. E isso, o que você faz é perfeitamente. Adquiriu propriedade, mediu, está muito além. Essa propriedade aqui é minha, sempre foi, mas não tem documento. Separa ela e entra com os capião, que é a forma de aquisição de propriedade também. Se o seu vizinho não está reclamando, é sua, ok, veio medida errada, adquire pelo uso capião. Você vai estar com as duas áreas regularizadas e honestamente registradas. Mas às vezes o vizinho não reclama porque ele não sabe que está faltando. Ele só vai saber quando ele for fazer o gel dele. Aí ele vai deparar com isso. Aí o outro alega que ele assinou a anuência, ele assinou inocentemente, na boa fé. E aí que está o problema Garete, formado, né? eles sabem, os vizinhos sabem, todo mundo sabe quando uma pessoa, se forem pessoas de muita idade, que estão sozinhos lá, que não tem ninguém, mas quem está na propriedade sabe que se a pessoa está modificando cerca, se está invadindo, se está deixando mesmo. Ah, não quero roubo, não quero problema com o vizinho, vou deixando. Mas eles sabem. Não tem como a pessoa não saber que o vizinho está invadindo. Eu Não, acho isso muito quando ele difícil. mexe na cerca, né? Porque tem Sim, muitos que vão lá, mede, o outro assina a anuência, se bem que a anuência pode ser derrubada, né? Se prova sim, que o sujeito era inocente, dá trabalho, mas ele consegue, né? Prova sim, inocência, prova tanta coisa, mas muitos ali, a gente vê cancelamento aí praticamente todo dia por causa disso. Porque aí o profissional alega que o vizinho mostrou, ele me mostrou a área. Aí, esse dia mesmo teve um que, numa área de 200 hectares, a área deu 60 hectares a mais, ele alegou, mas o proprietário me mostrou a área. Aí eu falei para ele, mas você não viu que estava 60 hectares a mais do documento? Ele falou, não, acreditei no vizinho, porque e tal, só que é o seguinte, certificar, o INCRA aceita, o sistema aceita, agora quando chega no não, cartório, aceita. o cartório não aceitou, pô, é claro que o cartório não ia aceitar. Eu Então, falei para ele, mas é aí, claro que o cartório. Ah, mas como que eu faço para cancelar? Porque o cliente me mostrou. Eu falei para ele assim: para o analista não tem justificativa, essa justificativa do cliente me mostrou, isso não é justificativa para o não, analista. Aí o que, que o analista fez? Cancelou, deu uma advertência para ele e falou sim, para ele que ele deu uma, uma chamada de atenção para ele, que medida de cerca não é o que o vizinho mostra, não é o vizinho que sim, mostra, né? Assim, como se assim, se que isso, não, ele falou assim que não era justificativa falar que o vizinho mostrou a não, divisa numa diferença desse tamanho. Aí o que aconteceu? Cancelou o gel, está mandando uma parte para o campeão e outra. Já teve dois casos. Um foi um cliente certo. meu que está cancelando um do mesmo jeito.
Só que esse está em análise ainda. A mesma coisa, a pessoa incluiu uma área de usucapião num georreferenciamento. Aí o cliente procurou ele, porque chegou no cartório, aí ele está fazendo, nós pedimos cancelamento, ela não se já é para cancelar, já tem mais de um mês. Certo, A mesma coisa, certo. né? O técnico tem até a matrícula na mão e o levantamento. Deu uma diferença antes de colocar no CIGEF. Olha, está dando uma diferença grande. Aonde está esse imóvel? Qual é a aquisição dele? Ah, sempre foi assim. Não, então nós Não tem por que querer proteger o a cliente. Manda matrícula para e a o outra parte campeão, vai pelos meios vai ganhar legais. Pede para os fazer, campeão. é. Não, O que está errado, não está tem como errado. proteger e quem vai ser, porque quem vai ser penalizado vai ser o técnico. O INCRA vai penalizá-lo e quem vai responder Mas o problema está aí, que o INCRA, primeiro, nem sempre penaliza, o INCRA nem sempre penaliza, ele sabe. sim, Segundo, o que equivale uma advertência para quem quer ficar errado? Me fala. A pessoa tem uma advertência, ou duas, ou 10. sim, Ele continua do mesmo jeito, fazendo as lambanças do sim, mesmo jeito, pede né? para outro. É, aí nós estamos Se o falando INCRA já em agisse com pessoas. rigor, se o INCRA agisse com rigor mesmo, com rigor, eu acho É, que mudaria muita coisa. Vem ver mas aí, não pessoal, age, ver a né? opinião de vocês aí, porque vai falando aí É, pra mas não gente. age, né, Todo mundo Margarete? O calado. INCRA não age. O INCRA não age com rigor, até porque o técnico que está penalizado, ele pede para outra pessoa assinar. Uhum. É o que a gente vê muito, a gente chama de paqueiro, são os paqueiros que pegam o serviço, leva para um terceiro assinar, e isso vai acaba. Só que uma hora, até esse técnico que está assinando, vai ser chamado. Porque quando chega no cartório, a gente só não analisa isso. A gente analisa quem assina. Muitas vezes você precisa falar com o técnico, às vezes quando tem muito erro, ou a gente tem suspeita. Eu estou falando por mim, não só. Tem muitos colegas que hoje trabalham assiduamente, porque a gente comentou uma vez, está aumentando cada vez mais a responsabilização dos registradores em relação a isso. Então, o máximo que o registrador bem assíduo em prestar um serviço bem feito e não levar uma responsabilidade, é fazer essa verificação. Chama o técnico, olha, me explica isso. Olha, eu quero mais detalhes, me mande o laudo. Chama o confrontante. Ou chama a pessoa, proprietário. O registrador tem esse poder e dever. Ele pode fazer isso. Porque aquele que fecha os olhos e faz, muitas vezes ele pode sair, ele pode falecer, mas a responsabilidade do ato praticado vai buscar até onde ele estiver. E, inclusive, a responsabilização dos registradores e tabeliães é 100 vezes o valor do prejuízo acometido para a outra parte. Mas Agora, paga você esse imagina, prejuízo? paga. Faz Porque pagar, no porque o INCRA eu patrimônio. não vejo. O INCRA não cobra Não, nada. Está vendo que não. tem profissional aí, cancelamento todo dia, cancelamento atrás de cancelamento, sobreposição. O sujeito nem sempre leva advertência nem nada e não paga prejuízo algum para ninguém. E é por isso que continua, porque não tem essa cobrança, né? E o analista do Sim, INCRA, todos os estados, gente, que vocês acham que eu estou certo, eu estou errado, e a doutora também. Nós estamos na mesma linha de pensamento. O analista de todos os estados sabe, conhece todos os técnicos, o que, é que eles fazem. Todos os analistas sabem, sim. Do mesmo jeito que o cartorário sabe quem são os profissionais que ele pode confiar e o que ele não pode perfeito. confiar. Então, você não acha que eu estou certo? Então, Sim, claro que perfeito. sabe, é claro que ele sabe. E mesmo que ele não saiba, se ele vê o histórico da pessoa, quantidade de cancelamento, por que que tem retificação, o que que ele está retificando? Porque tem muita gente que faz, depois retifica, coisa que ele sabia que estava errado, mas já faz para passar o gel logo, põe tudo sem matrícula, depois ele volta, põe o número de todas as matrículas, que, sim, só para mandar Para logo o gel ajeitar, para frente. é. Então, assim, o analista sabe, se ele não sabe, é porque ele não quer saber mesmo. Agora, o cartório também Sim. sabe. Só que daqui a pouco vão ser as propriedades menores de 25. E isso, essa conta vai chegar uma hora.
Porque a responsabilidade vem técnico, cliente, registrador e vai a cadeia vai aumentando. E ainda pode, ainda que seja uma responsabilidade do Estado enquanto União objetiva, ele não usa, ele não, ele tem que provar que ele usou um dolo ou culpa. Ele ainda responde, ele pode ingressar com uma responsabilidade contra a União e ser o analista penado. Isso pode, porque a responsabilidade de colocar toda essa cadeia de serviços errados, registrador, e para frente, o vizinho, o confrontante, vai fazer o gel lá daqui a 10 anos, vamos dizer assim, né? É. Groteiramente falando, grotescamente falando. E aí viu que houve, perdeu a propriedade dele, ele pode ingressar e falar, olha, pera, tá tudo errado, eu assinei, mas eu estava achando que a minha propriedade tinha X, e agora não tem, ela saiu de onde? E aí faz toda uma perícia, vai para o juízo, vai para o judicial, não vai mais para o cartório. Pois Só é, que mas vem essa. em que ponto nesse tudo aí que o profissional é penalizado? De jeito nenhum, eu não vejo. Quem está me assistindo aí fala, vocês já viram algum profissional penalizado? Não tem Então, o proprietário ele fica com prejuízo, paga para outro técnico fazer o serviço, mas ele mesmo não fala nada com Não, quem fez. eu já vi. Ele não fala Aqui, nada. aqui eu já vi o advogado impugnando um gel reaverbado, já na matrícula, em que ele solicitou para o juiz que o registrador respondesse uma certidão por quesitos, a gente chama aqui certidão por quesitos, é quando ele faz as questões, é igual perícia, ele faz as questões e a pessoa tem que responder. Ele pediu que o juiz oficiasse ao registrador, respondesse essa certidão por quesitos, aonde, com as respostas, ele realmente não analisou o trabalho técnico do GEL, o técnico, ele fez a verbação sem se inteirar se estava certo ou não, houve uma invasão, houve um prejuízo, e aí o juiz mandou cancelar tudo e fez pagar a indenização. Inclusive, o registrador teve que contratar outro técnico sob a responsabilidade dele para fazer o levantamento novamente. Ele foi condenado, o técnico foi condenado, o cliente também, porque aí a dosagem da condenação fica assim, até quando você agiu com dolo e até quando você agiu com culpa. O dolo é quando você tem a intenção e a culpa é que assim, eu não sabia o que estava fazendo, mas eu suspeitava. É aquela culpa em que você não acha que não é crime, mas assim, tem uma vaga lembrança. Tudo isso, o juiz tem condição de fazer o critério da pena, da indenização. Se ele agiu com dolo, se ele agiu sabendo fazer, e aí a imputação de indenização é dobrada, ou se ele agiu com culpa, mas assim, ele não sabia realmente, mas ele tinha uma suspeita que podia estar errado. Que o registrador também. Registrador, não, eu não sou obrigada no Código de Normas a analisar. Ok, mas você tinha que ter um critério para analisar essa situação pelas confrontações, só que nessa época não era exigida confrontação como hoje é assiduamente exigida. Então, ali ele deixou um espaço em branco para poder não ter como não ser responsabilizado, né? Porque ele confiou somente no trabalho técnico. E certificado, porque o INCRA não quer saber disso, ele quer saber só de sobreposição. É, Se o vizinho, os confrontantes, não tem gel, não tem as propriedades certificadas, aquela vai ser a primeira e toma-se por base que o levantamento está correto. Então, é ao passo daí que o registrador vai se inteirar do assunto, verifica se tem confrontação. Nesse caso, não tinha, e ele acabou sendo responsabilizado mesmo. Por quê? O prejudicado foi atrás. E isso pode ser 5 anos, 10 anos, quando ele for fazer o gel dele, ou quando ele achar que realmente, quando ele medir, alguém invadiu, ou a qualquer momento que ele se sentir prejudicado. Olha, eu acho que a minha cerca não era ali. Ok, vou na justiça para ver se era ou não era. Tudo, para tudo. Quem se sente prejudicado tem que recorrer ao judiciário. Agora nós estamos falando, o INCRA, a pena, o INCRA fiscaliza?
De vez em Não. quando você acha um aí. É. Hoje eu fiz uma conferência de um gel, que eu estava prestando assessoria, e eu até comentei com o Celso, o gel está perfeito. Georreferenciamento certificado, memorial do TECO, as anuências, eu confrontei ponto por ponto, perfeito. Só não tinha as anuências dos espólios, que isso realmente houve uma transição no Código de Normas. É plausível os técnicos ficarem perdidos nisso aí. Antes aceitavam um representante, hoje aceita só a escritura pública de nomeação de inventariante. Perfeito. Eu falei assim, não, não é possível, eu tenho que parabenizar esse técnico. Não é da minha região, é de uma outra região. Eu liguei para ele. Falei, estou ligando, eu sou registradora, estou ligando para parabenizá-lo pelo seu trabalho. Perfeito. Muito bem feito, seu memorial correto. Eu não vi uma casa além, uma vírgula errada, um ponto errado, que eu conferi toda a propriedade inteirinha, com certificação e memorial. Todas as anuências, que aquele anuente confrontante que está no INCRA e está no memorial dele, realmente são os mesmos pontos que estão na anuência. Aí ele falou: não, doutor, é assim. Eu faço georreferenciamento, é o meu serviço por fora. Eu sou fiscal da agricultura. Eu sou engenheiro agrônomo. Então, se eu sou servidor público, eu acho que, no mínimo, o trabalho que eu exerço do lado de fora tem que estar de acordo com a lei. Eu falei, olha, e ele chama Youssef. Olha, doutor Youssef, o senhor está de parabéns. Porque só quem sabe está no outro lado da administração sabe como tem que ser o trabalho entregue para facilitar o cliente. O cliente, quando você vai protocolar no cartório um trabalho bem feito, salvo algumas alterações de normas, né, de lei, que tem hora que você não consegue acompanhar, mas a hora que você entrega um trabalho desse jeito e é elogiado, quem que gosta mais? Eu, porque não tenho mínimo, não tenho muito trabalho de ficar devolve, volta, devolve, volta. E o cliente que vai ter o registro dele e a averbação muito mais rápido. Então, olha que maravilha quando o técnico faz aquele trabalho bem feito. A gente conversou com o Júlio outro dia. Muito, todos aqui são técnicos, muito satisfatório. O registrador aprecia demais. Então, nesses casos, a gente não vai correr responsabilidade, o técnico não está incorrendo em erro. Então, quando a lanterninha vermelha apita, área, documentação, confrontante que está se esquivando, alguma coisa está errado. Isso nós estamos falando assim, hipoteticamente, tá? É lógico que tem lugares que isso não acontece, tem lugares que acontece muito, mas toda vez que tem esse conflito de área menor ou a maior, preste atenção, verificam na matrícula daquele imóvel retificando qual é a alteração, se é a maior, se é a menor. Verifica seu estado, se tem uma disciplina no Código de Normas Estaduais. Se não tem, a Lei de Registros Públicos fica em aberto. O Código Civil vai ficar desse jeito aí. Ou é o corpo do imóvel, ou é as medidas do imóvel, mas ele não tem vínculo para poder falar é assim ou não é assim. O Código Civil vem supletivamente indicar o norte do registro público. E o registro público diz que não importa o como você altere a área, desde que você obedeça todos os requisitos anteriores. Agora, o Código de Normas Estadual vem em disciplina. Alguns disciplinam, outros até então não disciplinam nada. Aí vai chegar no seu registrador, olha, houve uma alteração, é aceitável ou não? O registrador fala assim, se todos os anuentes assinaram, concorda, chama o anuente, ou não, tem que dar o que está na matrícula, o restante entre o procedimento do capião, qual que é o trabalho do técnico? Tente regularizar ao máximo. O cliente não quer, olha, sinto muito, não dá para regularizar,
uma situação em que vergonhosamente está alterada. E nem sempre acontece, realmente. Às vezes está muito errada mesmo. O Lucas está falando que ele também é servidor municipal e topografia ele faz a parte também. Sim, eu acho um maravilha, eu acho bacana quando as pessoas também têm esse trabalho por fora do serviço público, e esse trabalho vem a acrescentar a credibilidade dele como servidor. Porque as pessoas vão atrás desses profissionais, porque olha, ele trabalha lá dentro da prefeitura, ele sabe o que ele faz. Porque tem essa imagem. A pessoa fala, tá lá, ele sabe o que que ele faz, se está certo, se não está, né? Sim, Pessoal, dá uma opinião de vocês sobre tudo. você é a imagem que você transmite. E o local, você transmitir a imagem no servidor público, você demonstra que você entende das leis municipais, entende como é, muito embora as pessoas não saibam, às vezes até que área você trabalha, mas isso dá um certo respeito. E ele trabalhando lá de fora, já se identificando como servidor público, isso eleva a credibilidade. Ele está dizendo que topografia ainda é um sonho. Para viver, ele é um servidor, né? Sim, sim, a gente sabe que aí é Pega outra coisa. serviço no meu município para não dar nenhum problema por ser servidor. Eu também acho por ética, né? Sim, sim. Questão ética. Vamos, Júlio. Como o caso, por Pergunta. exemplo, que sempre volta à tona aqui, eu já vou trazer esse caso de novo, é de ter ou não um agrimensor no cartório. É o caso que ele está falando aqui. Pode ter, eu acho que tudo bem, desde que ele não atue no mesmo município, né? Mas o caso que a gente tem na prática aí é que, além de atuar, Mas é, ele, hoje, ele tem Margarete, um cartório tem muito. laranja, né? Hoje, Margarete, tem muito esse tipo de assessoria nos cartórios de imóveis. O registrador não está tão pelado assim quando ele emite uma nota devolutiva. Existem técnicos que prestam serviço assiduamente, né? Como assessoria para os registradores de imóveis, tendo em vista essas obrigatoriedades, né? Essas obrigações de conferir trabalho antes de você pôr no registro, na matrícula. Então, às vezes não tem lá dentro, mas no estado de São Paulo eu vejo muito todo registrador. E outra, os registradores de imóveis, como a responsabilidade é muito grande, assim como o registro civil de pessoas também é muito grande, você, você vira um pouco autodidata. Você vai estudar um pouco mais isso, você vai perguntar, você vai ter essa assessoria, porque é difícil quando você tem uma assessoria dessa e você não se inteira do assunto, até porque você tem dúvidas. E aí você vai estudar um pouco do assunto até para perguntar para a assessoria. Então, os registradores de imóveis e os registradores civis que lidam com propriedade, vida, direitos e garantias, que estão todas na Constituição, todos, tá? Eu vou falar assim, nem mais estão os antigos, porque alguns estados estão finalizando, acho que é Bahia e um outro estado, essa reestruturação do CNJ. Então, muitos interinos saíram dos antigos. Muitos cartórios que não estavam legalizados com as nomeações foram assumidos por outros interinos titulares concursados. E esse pessoal que tem o titular, que tem o concurso, que embasa, que não é cargo, a sua delegação, eles estudam, porque a responsabilidade nossa é maior. Então, tem virado muito registrador autodidata, tem estudado mais, muita gente tem falado com propriedade, a gente estuda constantemente. Então, achar um registrador que não saiba nada, eu acho ainda meio difícil. Pode achar, tá? Não vou falar que não. Só aqueles menos avisados, desavisados. Mas hoje a gente. E um pergunta para o outro e troca informação. Olha,
eu estou com dúvida nesse documento, eu não averbo, eu não faço sem conferir. Tem alguém, entendeu? Um vai pedindo para o outro. Eu analiso muitos de colegas, tenho colegas que são autodidatas que mexem até no QGIS. Então, assim, as pessoas estão aprofundando mais para ficarem mais sabidas em registro, em geo, em levantamento, em coordenadas, em SAD Mas 69, que eu por recebi o outro laudo. Tem outro lado, que alguns, além de não serem autodidatas, também não vão atrás do que é certo. Por exemplo, Tem, tem, ontem eu tem. falei na live isso, que eu estou dando assessoria para um rapaz, emitindo laudo para ele, porque já aconteceu isso, inclusive com a minha filha, vira e mexe tem um caso desse, do registrador considerar a secção do imóvel por estrada, ele sempre alega que é um desmembramento, ele quer levar para o lado do desmembramento. Aí a pessoa tem que fazer, justificar, falar que não é e tal, mas o que que passa na cabeça de um registrador falar que uma estrada que está cortando o imóvel está querendo fazer um desmembramento sem que seja, sem pagar pelo desmembramento. Então, assim, ele não é autodidata, como ele também não vai atrás de saber, porque em que Não, ele mundo está que naquela está? ideia de que era assim e acabou, né? Que mundo que está o registrador que fala que uma estrada que secciona imóvel é um desmembramento, que a pessoa não está fugindo de um desmembramento, né? E É, aí também tem, viu? É o que a tem, gente sempre fala, né? infelizmente, Ainda sobraram alguns é, desses, né? Ainda estão, porque estavam regulares em 1988, né? Com a Constituição, e infelizmente pararam no tempo, mas ficaram como eu lá disse e. ontem na minha live da Mundo Gel, eu Ah, ainda acho que nessa batalha CGF e cartório é mais fácil trabalhar com cartório do que com CGF. Se você é, está no seu cartório, você atende, você marca o horário, a pessoa vai, ele vê seu rosto, ele vê sua cara, ele olha no seu olho e tudo mais. Se não concordou, ele pode ir no juiz corregedor, ele pode suscitar dúvida, ele pode mostrar a norma, ele pode mostrar a lei. O CGF, ele é sim. impessoal, você não conhece, você não sabe, o cara não te atende. Se cai no E análise, ele ele não não vê justifica. o nome do analista que está analisando, você não tem para quem recorrer, não tem alguém que fala assim, isso aqui eu vou recorrer a ele, que ele vai dar um jeito nessa análise que a pessoa fez mal feita. Ontem mesmo deu alguns exemplos lá, a pessoa faz coisa absurda, o analista faz coisa, você está de pé e mão quebrada, você não tem a quem recorrer. Né? Então, assim, Precisariam instituir uma ouvidoria, alguma coisa começa a ah, funcionar. né, Júlio? Fala aí, Júlio, uma ouvidoria estava bom? Para nós estava, né? Teria que ter uma Olha, ouvidoria, alguém. o Margarete, vocês estão me ouvindo? Eu tô Estamos, aqui na estamos. Estamos. fazenda aqui, tá ruim a internet. Assim, eu acho assim que eu acho que a gente não precisa inventar, né? Eu acho que só a transparência já facilitava muito, igual muita gente fica irritado a questão do que o cartório começa a cruzar o banco de dados que eles têm, né? Eu sei que existe muito absurdo, que se às vezes você não tem que realmente considerar aquilo que está no registro, mas, pô, vamos pensar o seguinte, a questão das certificações diárias, né? Da questão do assunto aí mesmo. Eu acho muito complicado, às vezes, o registrador ele querer criar regras ali para estar barrando, porque primeiro que nem as próprias leis já barram realmente as grilagens e as coisas que acontecem errado. E segundo, que você deixa um princípio muito de fora, que é aquele princípio da presunção mesmo, que realmente aquele trabalho ali tá correto, né? E tô com um caso aqui recentemente agora de uma retificação de área, o cliente meu está retificando a área em 100%, a área vai dobrar. Mas ele está apurando remanescente de matrícula. E a gente está tentando com o confrontante há um ano para resolver essa questão, porque realmente a divisa não tem cerca, né? Então, assim, a partir do momento que o registrador entender, eu vou. Caiu. Tá ruim a internet deles, né? Ele caiu. Caiu. Pessoal, quem quiser O falar, seu só põe a Joaquim, mãozinha aí. o seu Joaquim ia perguntar. Abriu para o Joaquim? Ainda não, Abriu, não? ainda não. Joaquim, Você está com seu microfone aberto, seu Joaquim?
Ali. Ah, não, tá fechado. Deixa eu abrir o microfone É, dele. você consegue? Não, não consigo, não. Agora Abriu. abriu. Pode falar. Acho que é o seu, não conseguimos ouvir. Veja o seu aí está aberto. O seu, é. Passa Acho a que o dele mãozinha na tela embaixo. Deu? tá mudo ainda. Tá mudo, né? Tá vermelhinho aí Você para está você? do lado esquerdo, lá embaixo na base. O senhor está no computador, tem o microfoninho do lado da câmera. Clique em cima dele. Agora travou. Não, deu certo. Não, É, eu não tô ouvindo, não. não tá. Você abriu, mas acho que ele tá. É, mas não tá, não. Acho que tá mudo. Não sei, não, porque Aham. eu não tô ouvindo. Não, mas a Margarete, Se não estiver dando nada. se não estiver funcionando, você manda mensagem escrita. O Júlio caiu, né? Júlio caiu. É isso que a gente estava falando, então, em relação à alteração diária, a maior ou a menor. Estão agora? Infelizmente, Agora deu. Estão ouvindo? Tá, agora agora deu sim. certo. Boa noite, Margarete. Boa noite, doutora Boa Cristina. noite. Boa noite aos Boa colegas aí. noite, Joaquim. É um estudo de caso, viu, doutora? Na verdade, é o seguinte: eu estou aqui no oeste da Bahia, aqui na cidade de Barra. É uma comarca muito antiga, então tem documento aqui de todo tipo que você imaginar. Principalmente as transcrições, assim, totalmente Aí é sem complicado. definição, muito subjetiva. Mas trazendo aqui até para o lado da matrícula. Eu ainda não peguei essa situação, mas eu sei que colegas já. Na descrição, quando tem envolve área, né, em hectares aqui, o pessoal trabalha, às vezes existe uma discrepância absurda, bem maior do que esses percentuais que vocês já comentaram aí. Aí, em conversa também com alguns proprietários, eu também tenho um vínculo também rural, assim, me dou com muita gente da própria zona rural. O que a gente tem de informação é que ao longo dos anos aí, passado aí 30, 40 anos atrás, houve um cadastramento muito grande de INCRA aqui, dessas terras, e os produtores, os proprietários dos imóveis, não declaravam as áreas que tinham de fato. E áreas, inclusive, com um histórico muito grande, sabe, de herança e que tem os limites que são reconhecidos por seus, né, confrontantes, mas que na matrícula, né, que era quem eles informavam, não colocavam as áreas, né, na sua totalidade. E detalhe, viu? Muitos com receio do governo tomar. Literalmente, eles tinham essa ideia de que, acho que talvez até pela aquela questão do estatuto, né, da terra, da função social da terra, ficavam com esse receio, então não declaravam a área real. Ocorre que, assim, um exemplo, um imóvel com 100 hectares na matrícula, mas se você for fazer o GEL, vai estar lá 200 e pouco, então é uma coisa muito além, Nobre. né, desses percentuais que são aceitáveis aí para alguns outros estados. Aí, mas depois que eu levantei a mão para perguntar, eu vi que vocês já entraram também nessa questão de agregar a área, né, da pessoa a um processo de uso capião, já que essa responsabilidade de investigar de fato como é que se deu, né, esse aumento de área para não ficar só na mão do registrador. Eu não sei Sim, se eu já perguntei, já respondi com o que vocês falaram, a questão de contabilizar a área do usucapião no processo do registro. É isso mesmo? Ou o registrador, diante de uma situação dessa, ele realmente vai dar devolutivo e não vai aceitar com esse aumento gigantesco, embora todos os vizinhos, né, aceitem, assinem o documento que for necessário, às vezes até uma própria diligência do cartório também confirme isso. Se sim. ele pode fazer essa negativa aí do registro por conta desse aumento, né, absurdo, digamos assim. Essa era a minha dúvida, doutor. Então, Joaquim, na realidade, você está na mão do registrador. Você tem que verificar. Essas terras que foram dadas pelo INCRA foram
autorizadas, tem documento, alguma coisa que ele venha declarando no CCIR, porque você pode trazer a linha declaratória do CCIR, aquele CCIR que era declarado lá atrás, né? Tinha aqueles impostos que pagava do ITR, não era nem ITR, era INCRA mesmo, né? E trazer e mostrar para ele que era toda aquela área mesmo. Salvo se ele não entender, se tem algum limite, eu acredito que Bahia não tenha esse percentual, a opção é você usa o CAPI, porque realmente aumentou demais. Se você não tem como comprovar que realmente, com todos os confrontantes, prestando a declaração de que aquilo é cerca sempre foi, e que todos têm áreas alteradas, né? E todo mundo tinha receio por causa da colonização agrária, né? O registrador pode entender que sim, como Ótimo. também ele pode achar que você teria que trazer, se você não tem esse lastro, e só tem os confrontantes, ele nem precisa. Então, é uma questão de você dar no registrador e falar, olha, eles têm documentação antiga, eles têm todos os confrontantes também na mesma situação, com áreas extremamente alteradas, a maior, tem esse levantamento que está dobrando a área. É necessário o registrador, porque tudo isso é subjetivo, vai depender do que você levar para ele provar para ele, que ele fala, não, não preciso, estou satisfeito. Ou não, eu quero 100 hectares e o restante você vai ter que usar o capim. Ok. Pronto, era Entendeu? isso. Entendi. Ficou Obrigado. claro? Ficou sim. Acho que o Júlio não entra mais. Ah, entrou. Acho que ele voltou, acabou de voltar. Tá ruim aí, Júlio? Né? Ah, tá conectando. É. Mas ainda é uma situação, Margarete, que você fica muito a desejar na mão do registrador. E quando você pega um registrador que tem conhecimento de causa, é muito mais fácil conversar com ele. Porque você vai chegar para ele e vai falar: olha, situação igual a do Joaquim, é assim. Ele fala: não, se você me comprovar todo o liame, né? O fio da meada, todos os confrontantes me deram ok, trazendo, né, a declaração e eles vindo assinar no cartório, né? Para que reconheça. Não sei se lá eu acho que é igual aqui, tem tabelionato com registro. Alguns cartórios, eu acho, na Bahia, porque são recentemente privatizados. Então, você criando esse convencimento para o registrador, ele pode falar, é critério dele, pode falar, não, não adianta, eu quero, você vai já referenciar o que está na matrícula e o restante você vai usar o capim. Ou então ele entender que realmente, porque as descrições antigas, e não é privilégio da Bahia, Joaquim, aqui eu também tenho nos meus livros, que era assim, é, tantas braças e profundidade até enxergar no topo da serra, não sei da onde, né? A serra ainda continua, mas tem propriedade que passava. Mas até onde, né? Você Aqui tem, pode ter. aqui, doutora, tem uma descrição, é aonde o justo for, é Ah, o esse eu não comprimento. sei. Imagina um Esse eu não negócio sei. desse. Se ele Aonde o foi ou justo ele for. volta, como é que faz isso? Isso. Como aqui nós temos dois rios, os imóveis mais antigos, aquelas transcrições, só cita, né, só tem a denominação da largura. Não menciona absolutamente nada do Vai comprimento. até onde a vista alcança, É, e né? aqui, então, aí o pessoal aqui tem até uma brincadeira, né? Que tinha uma família aqui que tinha muitas terras, né? E tinha um trator esteira, na época era uma máquina assim, muito difícil. Aí É, disse que o trator é, esteira, o nome do trator esteira era o justo, porque esse que lá saía aí até onde onde a conseguisse esteira chegar, fosse é o é onde o justo. justo for. Só para descontrair um É, pouco aí. era, Mas realmente mas aqui as era assim, descrições são bem complicadas. era assim mesmo. E na realidade, o que que o registrador quer saber? Se você está entrando na propriedade de alguém e se aquele confrontante vai alegar prejuízo mais tarde.
Se ele não vai alegar, se ele está de ok, olha, desde a época do meu avô que a divisa é ali. Ok, mas responde assim, declara assim. O registrador nada mais quer do que não trazer responsabilidade para ele, não trazer dúvida para ele poder fazer a averbação e o registro dele, né, sem maiores problemas. Se você reunir esses requisitos e prova, ele criando o convencimento, ele vai autorizar. Agora, se ele já for relutante, falar, não, eu só aceito a medida que está na matrícula, o restante você vai aos capim. Você vai aproveitar, você vai fazer o gel na divisão, né, do 100 em 100, e vai entrar com o pedido de escapião já referenciado. Isso aí, doutora, mas vamos aí, gente. Ela tem que, a gente tem que trabalhar bem, trabalhar certo, saber também que a segurança Sim, que o registrador tem, que a gente também tem que ter, tem que procurar para a sim, gente também, né? Então, se ele trabalha com a segurança jurídica e o profissional muitas vezes trabalha querendo agradar o proprietário, não querer perder o serviço, e então acho que tem que ser também, buscar a segurança, né? tem, Para não tem uma ter gel segurança técnica, cancelado, né? para não sujar o bem mais Sim, precioso que a gente tem, que é o nome da gente, zelar pelo nome, pela nossa profissão, trabalhar sempre assim, levar um serviço no cartório que quando chega lá, doutora também deve ter colegas que elogia, né, doutora? Isso é muito bom porque anima, incentiva a pessoa a trabalhar melhor, né? E, sim, e apresenta um trabalho bem apresentável para o cartório, de modo que você tenha propriedade também para falar com ele, né? Conhecer das leis, das normas, qualquer coisa. Eu dou consultoria, doutora também, procuro para a gente dar essa segurança para vocês, vai fazer laudo, ajudar no que for preciso. A consultoria da doutora é muito boa e tudo mais. E já caminhando para o final, queremos, né, agradecer a presença de todos vocês. Nós temos um público fiel, a Bebel, o Júlio, e deixa eu ver quem mais aqui que é público fiel aqui. Levanta a mão aí, quem for público fiel. O Matheus, meu Ney amigo lá pôs, do... ó. Ney pôs um coraçãozinho. A gente queria que Certo. vocês indicassem alguns temas para a gente estar desenvolvendo. O Ney Nós querendo estamos falar. aumentando o nosso canal para algumas aulas, né? Nós vamos começar a fazer algumas aulas específicas, alguns cursos, ou mini cursos específicos de determinados assuntos, e a gente queria que vocês participassem com uma evolução de temas, de dúvidas, ou aquela situação em que vocês sabem alguma coisa, mas querem entender um pouco mais aprofundado, com mais conhecimento de causa, para poder estar trabalhando ou para poder estar alçando outros trabalhos, como quem foi que estava trabalhando? Quem é que trabalha na prefeitura que falou? É o Lucas. O Lucas, né? Então, ele faz dois tipos de serviços, o trabalho servidor, como topógrafo, e aí, como essas leis vão alterando, a situação vai cada vez mais afunilando, então a gente queria estar sabendo de vocês quais são as reais dúvidas de hoje, ou quais são os possíveis conhecimentos, o que vocês querem agregar ao trabalho de vocês para estar discutindo, não, mas dirimindo dúvidas com o registrador, para estar tendo conhecimento de causa, se precisar de uma suscitação de dúvida, ou para entender como é que funciona a lei mesmo em relação ao seu trabalho técnico, em relação à lei de registro, ao código de normas do seu estado. Então, a gente está à disposição e que a gente quer realmente que vocês forneçam temas para que a gente desenvolva as lives e também comece a desenvolver os cursos, esse é o nosso propósito para a gente estar colocando, aumentando o nosso canal. E que vocês tragam mais servidores, porque isso no canal do YouTube isso vai enriquecer e vai fazer com que a gente tenha um canal mais movimentado, podendo servir aquilo que é o de melhor que nós sabemos fazer. O Ney tinha levantado a mão para falar, Ney. Foi, Ney? Pode falar. Oi, Ney.
Ele escreveu aqui, não sei se ele escreveu falar, parabéns Ah, pela live, obrigado por compartilhar os conhecimentos de vocês. Vamos precisar procurar vocês, com certeza. estamos à disposição, nós Gente, olha que duas, tem hein? sugestão para as nossas lives. A gente fica, às vezes, É, quebrando a cabeça, o que que vamos falar, o que que vamos falar. Eu vou às nos vezes é um meus assunto. alunos, peço sugestão, eu olho as dúvidas, o que que estão chegando mais dúvidas, quais os assuntos que foram mais debatidos no meu grupo de alunos, porque meu grupo de alunos, né, Júlia, tem coisa que movimenta. Tem hora que eu vou olhar as mensagens, tem cento e tantos, eu vou olhar, estão lá discutindo um assunto, eu penso, gente, isso aqui precisa de eu fazer um apanhado aqui, porque dá para escrever até um e-book. Mas aí o tempo não dá e acaba passando batido e vai. Mas lá surgem grandes assuntos dos alunos lá. Desde quando o Júlio cria um Mesmo, caso, né, Júlio? mesmo que Mas sejam assuntos que nós já falamos, né? é assim que movimenta Mesmo, a coisa, mesmo, é levando esses assuntos para discussão, é a gente omitindo a opinião da gente, emitindo, né, a opinião da gente, que a gente vai melhorando, vai tendo mais argumento para falar com os cartórios, mais argumento também para tratar com os analistas, para procurar esses cancelamentos, porque a quantidade de cancelamento que tem ultimamente é muita, é um absurdo, assim, é uma coisa que parece estar fora de controle. Mas é, vamos aí, né, doutora? Que a gente está aí para isso. Margarete, e você tem um apanhado do que é maioria, que é objetivo de cancelamento? Por que que tem tantos Sobreposição, cancelamentos? sobreposição, mas sem dúvida, sobreposição. É correção de perímetro, sobreposição é demais. É demais mesmo, sim, a quantidade de sobreposição que está tendo. E quanto mais agora o GEO está tendo, mais sobreposição vai aparecendo, né? E o ano que vem que passar para a obrigação de todos os imóveis, aí vai piorar ainda mais, né? Então, agora que está aparecendo os erros de quem fez GEO lá Já atrás, fez. de qualquer jeito, E então agora que começa os cancelamentos. Muitos já estão registrados e é prejuízo para o proprietário que fez o GEO. eu tenho um caso assim, sim, o técnico fez o levantamento, deu sobreposição, só que quando eu fui ver a matrícula do imóvel retificado, ele fez muito atrás. E aí pegou a anuência do hoje retificando. Mas assim, o que que pode ser fazer? Argumentar e ir para o juízo. Ele invadiu? Ah, ele tomou uma parte? Tomou. Mas se ninguém fala nada, se ninguém vai reclamar o prejuízo, ele está com uma presunção de correto porque ele fez primeiro, É, entendeu? justamente. E aí, por isso que todo mundo, a lei não me obriga a fazer hoje. Ok, mas tu vai gastar para fazer uma retificação agora, e o ano que vem vai gastar para fazer um gel. Faz uma situação só. O gel é mais caro? É. Mas não é melhor estar correto, tá com documentação? Por que que agora começou a se exigir nas escrituras? Agora começou a se exigir nos registros de inventário que o imóvel já esteja já referenciado, ou pelo menos geodesicamente é, apontado, descrito corretamente? Justamente por isso. Porque as pessoas, não sei, o primeiro que faz é o que está certo. É, E aí, justamente. não está na minha hora. Ok, mas você pode estar levando prejuízo que daqui não sei quantos anos, porque já vem vindo isso já faz tempo, e aí você vai acordar, já foi, que é esse caso que apareceu. Aí o técnico, eu falei, olha, tem duas situações, ou vai para o judiciário, ou o cliente abre mão, já sabe que invadiu mesmo, já sabia que estava invadido, mas não sabia que ele tinha feito o gel antes. Falei, ou abre mão da propriedade e já referencia a parte que sobrou. Eu Não tenho tem. falado isso mais, conscientiza os proprietários que quanto antes fizer o GEO, melhor. Porque quem vem, quem Sim, chega depois que tem que ficar correndo para cancelar o tem outro que que está ver. errado e não consegue, às vezes, provar, ele que tem que provar que o outro é errado, o outro mesmo está quieto. Tem que provar, então, assim, O outro já é fez. difícil, nem sempre está conseguindo. Então, assim, tá bem difícil lidar com essas situações, né? Mas a Porque gente tem você que tem a sua corrigir, fala para o propriedade. cliente de vocês. Quanto antes ele fizer o gel, e tem mais, não é só fazer o gel, não, é levar no cartório para verbar. Não Sim, adianta não é nada ele por fazer debaixo e do ficar com braço. ele debaixo do braço. Isso é bobagem, Exato. tem que fazer, você já entrega o serviço completo.
Aí, eu admiro muito um amigo que eu tenho, foi aluno de amigo. O Júlio conheceu ele ano passado no Mundo Gel. O serviço dele é tela no cartório, ele não entrega gel. Você lembra, Júlia e o Lucas? Ele não entrega gel se não for para ir lá no cartório já e já entregar pronto. Tá Porque se deixa certo. para depois, outra coisa que também, nós até precisamos fazer uma live sobre isso. A pessoa não averba o gel. Daqui 6, 8 meses ele vai averbar, mudou confrontante, mudou não sei o quê, mudou o número da matrícula, ele vai ter que corrigir e o proprietário acha que ele tem que corrigir de graça, sendo que ele vai É, mas gastar o erro tempo, é dele. não foi ele que errou, vai ter que gastar O erro é tempo. dele. Aí eu Sim, monto processo para uma pessoa aqui de Goiás, que ele fala assim para o cliente, ele entrega e fala, olha, ele já está, aliás, ele põe no contrato, que depois de entrega tem 10 dias para ir no cartório verbal. Passou disso, qualquer mudança que não alteração. foi causada por erro dele, que ele cobra. Ele depois, É, na 500 reais. Por quê? perfeito. Tá certinho. Como? Ele está certíssimo. Tá certinho. Então, vocês têm que pôr, inclusive, isso no contrato. Deu 10 dias, ele não levou para verbar, então, qualquer mudança, porque tem mudança de matrícula, era Pulseira, agora ganhou o campeão e agora ele já tem uma Sim, matrícula. O mudou. proprietário Mudou. chegar, Desculpa. o confrontante do Morreu, cartório pediu para né? mudar, morreu, agora é espólio. Morreu. Divorciou. Mudou a propriedade, mudou o dono, mudou a propriedade, passou de um Na para o outro. cabeça do proprietário é só mudar, assim, é só É você mudar. só. Mas não é só Não, mudar, você tem que não ir é. no CGF retificar, você tem que fazer outra planta lá mudando, você tem que gerar outro memorial, outra carta de anuência. Então, não é só mudar, Você tem né? que É prenotar no mudar. cartório novamente, pagar o protocolo, tem tudo isso. E, Isso é despesa. então, conscientize ele, põe no contrato. Até que ele insere isso já nos contratos que a gente manda de exemplo aí para os alunos, põe essa cláusula aí. Não tem como fica deixar para o proprietário, não. Ele é meio lerdo, né? O dia que ele precisa, ele vai lá e a verba. Aí, gente, É, então, os técnicos têm que tomar ciência e ter esse conhecimento de que o contrato faz lei entre as duas partes. Uma hora a gente vai entrar nessas obrigações, aliás, porque doutora, aqui, sugestão para nossa própria live: como elaborar um vamos lá. contrato. Já está Sim, firmado o assunto. Um porque o contrato de que está trabalho com ali é para ser cumprido para ambas as partes. E Uhum. aquilo que não descumprir, você pode entregar o serviço sem responsabilidade, receber o dinheiro de volta. Tem que saber fazer um contrato bem feito. Concorda com essa live? Ah, o Leandro até já falou, muito bom o tema. Concorda com essa live, então? Então já está decidido Vamos lá. o próximo assunto, viu? Como elaborar esse Beleza, vamos contrato com o sim. proprietário. Não tem como trabalhar sem proprietário. Todo mundo é mortal, todo mundo está sujeito a, de repente, não ter condição de pagar. Então, É tem igual que. emprestar dinheiro ou pedir dinheiro emprestado e não pegar documento. As pessoas morrem, as pessoas brigam, a ex-esposa com raiva entrega todo o passado, que a gente sabe as histórias. Um divórcio é muito complicado e você tem um débito ou um crédito e aí você não vai poder receber. Tudo pode acontecer, nós somos seres viventes e isso pode alterar, o universo pode alterar tudo de qualquer coisa. Então, gente, o que tem no papel é aquilo que fica no mundo jurídico, no mundo legal, né? No O mundo da Leôncio gente, gostou de da vida. ideia. O Ney falou que essa dica de pôr no contrato prazo de averbar em um prazo de 10 dias é excelente. Ganhei a noite só com essa dica. Obrigada, Ney. Então, assista na próxima live nossa aí, que nós já vamos divulgar até bem antes. Hoje a gente divulgou muito em cima, a gente ficou muito enrolado durante a semana, e divulgou muito em É, cima, aliás, pouco divulgamos. Mas na próxima a gente já vai divulgar antes, o assunto começa já está desde segunda. combinado. Perfeito. Então, doutora, muito Muito obrigada. obrigada pela presença da senhora, obrigada pela presença de todos. E na próxima live espero vocês todos aqui. Gente, quem inscreveu no nosso canal, escrevam lá. Mundo Gel e Cartório. Mundo Gel não, é Mundo Gel. Master Gel e Cartório. É Master Gel e Cartório, gente. Então, Bastejão e cartório. viu? E Isso. obrigada pela presença, doutora. Obrigada para vocês, muito boa noite. É sempre com muita felicidade e gratidão que eu tenho sempre vocês para estarem ouvindo a gente, conversando, perguntando
interagindo com as nossas ideias e vamos caminhando para frente. Ó, Ney, Muito eu obrigada. copiei aqui, mas sem citar seu nome aqui, porque isso aqui vai servir para a gente fazer uma chamada, tá? Ah, Só que quando eu vou dar um print aqui, sai uma coisa aqui. Agora eu consegui, depois eu corto. Viu? Sem citar seu nome, mas vai servir para a gente colocar lá, tá? tá certo. Obrigada, então, Então, a todos. Boa noite. outra mensagem aqui que chegou. Ah, tranquilo, beleza. Então, pessoal, boa noite, bom Boa resto noite, de semana obrigada. e bom final de semana para todos. Beijão para todo mundo. Doutor, obrigado. Tchau, Beijo, boa Joaquim. Tchau a noite. De todos. nada, Dedéu, Elizabeth. João Batista, Boa Júlio, noite. Ney, todos que estiveram aqui com a gente. Lucas, Douglas, Júlio. todos os outros.